Senhoras e senhores, bom dia. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui à sala da Escola Judicial do Servidor para uma palestra promovida pela CAPES, a Coordenadoria de Apoio aos Servidores da Presidência do Tribunal de Justiça. Nós damos as boas-vindas a todos aqui e a todos os 1000 colegas que nos acompanham pelo ensino à distância do Tribunal de Justiça. Eu sempre digo colegas do interior, mas agora nós temos uma novidade, que os colegas aqui da capital também podem assistir à distância. Ao final da palestra nós teremos as perguntas. Eu lembro então a todos os colegas que nos assistem à distância que, por favor, ao mandarem as suas perguntas, se identifiquem, coloquem o nome, o posto de onde trabalham, para que possa ser mais individualizada aí a resposta para vocês. Hoje, a palestra Ciência, Consciência e Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho. Nosso palestrante, pós-graduado em psicanálise junguiana e psicossomática, palestrante internacional, consultor nas áreas de gestão de pessoas e negócios com mais de 30 anos de experiência. Passo então, desde já, a palavra para o Fábio Cristofoletti. Pessoal, 30 anos porque eu comecei cedinho, viu? Eu era menino ainda na época. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Já é a quarta vez que estou com vocês aqui. Alguns de vocês já me conhecem, talvez alguns já tenham até assistido algumas palestras minhas. Mas, em primeiro lugar, agradecer ao pessoal do CAPES, sempre gentis, né? E as pessoas que eu convidei para vir aqui, a Carmen, sua amiga, a Débora. Enfim, mais uma vez eu vou me concentrar na minha palestra num tema principal, que são relações interpessoais, ou seja, relacionamento. Esse é o foco da minha palestra. Eu falo ciência e consciência porque eu trago para vocês algumas provações do quão importante é a qualidade dos relacionamentos. Quanto isso faz bem ou pode fazer mal para uma pessoa. Então, o foco todo é em cima de relacionamento. E dentro desse contexto, eu trago a componente espiritualidade, que é basicamente a física quântica, ciência, que dá todos esses dados de prova para a gente poder falar alguns temas que aparentemente podem ser assim holísticos, mas que são muito importantes no nosso dia a dia. Estão prontos? Vamos juntos? Agradecer também ao pessoal que está nos assistindo pelo EAD e deixar vocês, no final eu estaria disponível para perguntas, vou deixar meu e-mail, quem tiver dúvida, depois se eu não tiver tempo de responder, tá bem? Vamos lá, gente. Bom, para começar a trabalhar, o que vocês veem quando vocês veem esses números? O que vem à mente de vocês? A primeira coisa que vocês veem quando vocês veem aquela data, 9/11. Ok? Atentado de 11 de setembro. Né? E você vê que essas datas podem nos pregar uma peça. Por quê? Porque, na verdade, 11 de setembro realmente foi quando aconteceu as Torres Gêmeas, onde foi uma mudança muito grande, né, a nível mundial. Mas existe uma data, que é 9 de novembro, para ser exato, de 89, que aconteceu algo muito importante. Alguém sabe o que aconteceu? A queda do Muro de Berlim. Eu diria que é muito mais importante do ponto de vista de que uniu países e famílias que não se viam, morreu muita gente nesse processo. Então a gente não lembra. Por que a gente não lembra de algo tão importante, mas aquilo que realmente é negativo, a gente tem sempre na memória? Por quê? Porque nós somos, desde criancinha, meio que ensinados a procurar erros. Vocês já perceberam isso? Como as coisas negativas ficam impregnadas na gente, ficam traumatizando a nossa vida, infernizando a nossa vida. Então, a gente tem, em primeiro lugar, que eu queria que vocês guardassem para essa palestra, é que isso é uma questão cultural nossa. É do ser humano isso. E que muitas vezes isso nos atrapalha nas nossas relações pessoais. Tá? Vou dar mais uma mudança de rumo para a gente depois chegar no ponto central. O que vocês veem de diferente nesse tênis? Alguém sabe o que ele tem de diferente? Tecnologia, ele é airbag, enfim. Não, esse tênis tem de diferente simplesmente que ele é feito através de uma impressora 3D. Nós estamos no mundo de hoje em que tudo é possível fazer de uma impressora 3D. Tudo.
Sem exceção. Mas e quando a gente fala em relação de trabalho e capital? Hoje, isso é a nossa realidade. No início do século passado, a relação de capital e trabalho era diferente. O trabalho era de seres humanos. Muita gente trabalhando para produzir. Hoje não é mais assim. A tecnologia encurtou o caminho da mão de obra. As empresas valiam muito dinheiro que produziam. Hoje, para vocês terem uma ideia, essas empresas aqui valem muito mais do que empresas que produzem. Uber, por exemplo, ela não tem um único automóvel. E ela é simplesmente ela é o quê? Ela lida com transporte, mas não tem um carro. Airbnb não tem uma unidade habitacional, não tem uma vaga em hotel. E ela fatura mais, ela vale mais a empresa do que grandes grupos de hotéis. Alibaba é o maior e-commerce mundial. Ela não tem uma mercadoria em seu estoque, nenhuma. E ela fatura 420 bilhões de dólares por ano. E o próprio Facebook, ora vale 500 milhões, ora vale 350, depende das coisas que acontecem. Então, mudou muito no nosso mundo de hoje. Sabe por que mudou? Por causa disso aqui, ó. Por causa da internet. A internet mudou as relações de trabalho e capital. A internet mudou. E tem uma coisa mais forte mudando ainda, que é a chamada inteligência artificial. Se você for hoje pegar o seu telefone, ou pegar o seu smartphone e entrar na Amazon, você pode comprar um robô que é capaz de interagir com o seu filho na sua casa, perguntar e responder o que ele faz, e depende da programação, ele sabe até quando ele está resfriado, ele vai dizer assim, você pegou sua blusa hoje para ir para a escola? Vocês acreditam nisso, gente? O mundo está desse jeito. Esse é um mundo em que as relações interpessoais têm que conviver diferente do que era um tempo atrás. E o Watson, então, que é um programa que, segundo os americanos, vai acabar com os advogados nos Estados Unidos. É um programa que é capaz de acessar e dar todas as respostas. Qualquer hoje pessoa que queira entrar com o Watson, procurar uma petição para algum problema qualquer, ele vai buscar em milhões que foram feitos com sucesso e vai dar para a pessoa pronta a petição. Então, vai mudar muitas profissões, especialmente no mercado da área de direito. Isso em alguns programas ele é testado para ver a capacidade dele responder perguntas e tudo mais. E essa pessoa que esse ser robótico feito por uma empresa de Hong Kong, Hansen Robotics construiu a Sofia. É o primeiro robô que tem cidadania. Ela é cidadã da Arábia Saudita. Ela vai em programas e responde perguntas. Ela é capaz de entender a pergunta e responder a pergunta. Ela já discursou na ONU. Vocês acreditam nisso? Mudou a relação, não mudou, gente? Vocês veem uma coisa muito semelhante, até em pequena escala, hoje, até no Bradesco, com a Bia e tudo mais. Ou seja, isso vai mudar muito nossas relações interpessoais. Está mudando muito. Mas a Sofia não carrega como nós carregamos nossas malas. Lembra das nossas malas? Já passei isso aqui para vocês uma vez. Que malas são essas que nós carregamos e ela não? Ela carrega chip, nós carregamos mala. Eu gosto muito de símbolos, né? Vocês conhecem esse símbolo aqui, ó? Ele chama Triscle, é um símbolo celta. Celta foi uma civilização que viveu 2000 anos antes de Cristo na Europa. Eles tinham no Triscle um conceito da tríade, da vida. Imagina que para eles, naquela época, eles diziam que esse símbolo significava movimento e harmonia e equilíbrio. A tríade significa nascimento, vida e morte, corpo, mente e alma, céu, terra e mar. Então eu trouxe esse símbolo para tentar ver se vocês conseguem guardar essa informação, que é que nós carregamos na nossa vida 3 malas. As malas dos conhecimentos, das habilidades. Nós conhecemos no dia a dia, nós nos preparamos, nos informamos, e quando nós executamos esses conhecimentos, nós temos as habilidades, não é isso? Mas a grande questão é os nossos comportamentos. Esse que é o grande chave. Aliás, em empresas, eu trabalho em empresas,
O grande desafio das empresas, na área de RH, é trazer para dentro da empresa pessoas que tenham um comportamento adequado dentro da cultura da empresa. Mas como é que se filtra isso? Como é que você faz para saber se uma pessoa tem um comportamento adequado ou não? E no serviço público, que a pessoa entra pelo conhecimento. Eu imagino o desafio que o pessoal do CAPES muitas vezes tem, porque pessoas entram com muito conhecimento e às vezes o comportamento... Como é que faz para lidar com isso? Agora, qual é o problema do comportamento na prática? Por quê? Porque é através do comportamento que se dão o quê? Os relacionamentos. Eu não estou falando só no trabalho, estou falando na vida. Na vida, com nossos pares, nossos familiares, nossos cônjuges, os nossos amigos, com os nossos desafetos. Esse é o problema. Como que se manifestam? Por isso que é um tema que vai ser muito importante, que além de nos afetar nossos relacionamentos, afeta a nossa saúde. Para bem ou para mal. Nós vamos chegar lá. Vocês imaginam que a pessoa que tem muito conhecimento e muita habilidade tem a tendência de desenvolver um ego muito inflado, soberba, arrogância. Acho que vocês todos conhecem pessoas que são muito empoderadas de conhecimento e que, infelizmente, às vezes não têm essa capacidade de entender que isso é absolutamente um obstáculo para as relações. Né? E isso é muito comum. E algumas pessoas, por terem isso muito inflado, desenvolvem algumas doenças específicas, por incrível que pareça. Doenças do ego. Não existe esse termo, mas vamos usar esse termo por enquanto, tá? Eu sou da área de aviação também, eu sou piloto comercial. Se a gente pudesse ter uma caixa preta na nossa vida, na nossa malinha do comportamento, seria muito interessante. Olha que analogia legal. Na aviação tem 2 caixas pretas. 2, não é uma só, 2. Uma registra tudo o que se fala. E a outra registra tudo o que se faz do avião, os comandos. Depois de um acidente, eles vão analisar as 2 coisas. O que foi falado e o que foi feito. Se nós pudéssemos registrar na nossa vida o que nós falamos de bobagem, e o que nós fizemos de errado para dar o conflito, para dar o sinistro, talvez a gente tivesse a oportunidade de recompensar, reconstruir. Na aviação é diferente, quando acontece isso, já era, né? Mas você já imaginou que legal seria se nós tivéssemos a humildade de olhar para a nossa caixa preta? Aonde que ela está? Na mala dos comportamentos? Pois é, e isso é importante não aqui no trabalho, é na vida. Não vai pensar que você vai usar só isso aqui no ambiente de trabalho, não. Da hora que você entra, da hora que você sai. É na vida toda, desde que você... até o último dia de sua vida. Né? Porque quem tem conhecimento é que nem uma bola, né? Quanto mais você conhece, mais você vai inchando essa bola. E quanto mais você conhece, mais você vai tendo informação, mais você vai aprendendo, né? E quanto mais eu sei, mais o limite de eu não sei aumenta. Ou seja, a periferia que é o círculo, quanto mais eu sei, mais ele amplia. Ele é maior aqui do que era antes. Eu pergunto, por que ser arrogante quando eu tenho, na minha vida, quanto mais eu sei, mais eu tenho contato com que, muito mais, né, querida Patrícia? Fugiu da aula. Então, pessoal, não tem realmente explicação de a gente usar nosso conhecimento para ter assim, essa arrogância soberba ou tripudiar alguém. Isso é absolutamente desnecessário e absurdamente errado. Lembra que eu falei para vocês aqui, eu gosto muito dessa escadinha, né? Quer dizer, como é que hoje no mundo contemporâneo a gente se relaciona com as pessoas? Vamos pegar um caso de relacionamento entre pessoas, né? Hoje as pessoas começam a se relacionar desde o primeiro momento. Atualmente, quando alguém quer ficar junto com alguém, tem o tal do peguete, né? Ah, peguei. Se o negócio melhora um pouquinho, volta de novo, virou o quê? Ficante. Se o negócio fica gostoso, tal, vai para namoro. Talvez antigamente não existia isso, né? Agora tem. E esse negócio vai para lá até chegar no... O que muda nisso aqui tudo? É o compromisso. Então o relacionamento só existe se houver o quê? Comprometimento. Quando não há comprometimento, o relacionamento ele é o quê? Ele é absolutamente insípido. Então, gente, hoje o mundo está assim. Eu gosto muito de animal, eu tenho inclusive, mas hoje, para vocês terem uma ideia, que há falência nos relacionamentos entre pessoas, que muita gente prefere viver com um animal
conviver do que com gente. Isso é cada vez mais, para vocês verem como hoje, na área jurídica, essas brigas que tem para poder ter animais em condomínio e tudo mais, mas os extremos de viver, não quero conversar com gente, quero ficar com meu cachorro. Né? Isso é muito sério. Você que mora nos Estados Unidos, vê como que as pessoas se relacionam com os animais, eles têm mais tempo com os seus próprios animais do que tem com gente. Por que acontece isso? Existe um relacionamento sintético cada vez mais. Eu já trouxe para vocês também essa informação. Pessoas que preferem se conviver e se relacionar com bonecos. Essa indústria é tão poderosa, tem para tudo, para homem e para mulher, viu, gente? Mas, para vocês terem uma ideia, hoje esses robôs são tão bem feitos que eles respondem a carícias. E pessoas realmente que preferem se relacionar com seres inanimados. E tem também outro tipo de relacionamento, que é o cibernético. Né? Eu dei um exemplo daquela criança, mas hoje, esses robozinhos, eles fazem coisas que você precisa ter uma pessoa em casa para fazer. E você não precisa mais. Limpa a casa sozinho, liga a tua luz, desliga. Olha que coisa interessante. Tudo isso competindo para a qualidade dos relacionamentos. Eu acho que a família Jetson, há 40 anos atrás, já previa isso acontecer, né? Lembra? Quem era mais da nossa geração? E mais um outro fator, né? O mundo virtual, né? O mundo das redes sociais. Né? Hoje, você pode se relacionar, arrumar um namoro através de um aplicativo, que você nunca viu a pessoa. Né? Não, calma, eu aceito, vamos namorar. E também o inverso, né? Você pode simplesmente, eu não quero mais. Tchau, me esquece. Não é interessante? E olha, os jovens estão muito nessa vibe, né? Quer dizer, o tempo com o celular é mais precioso do que com o pai, com a mãe, com os namorados, né? Que pena. Mas quais são os grandes desafios nos relacionamentos, seja onde for, no trabalho, na vida pessoal? Eu acho que um dos grandes desafios que eu sempre falo é que e esse é uma das grandes causas, das grandes doenças que nós carregamos, é que nós colocamos muita expectativa desalinhado com a realidade. Quando nós criamos expectativas fora da realidade, invariavelmente nós criamos sempre a frustração quando não acontece aquilo que a gente quer. Mas o problema não é a frustração em si, que nós temos que conviver com ela. O problema é a ansiedade, que enquanto aquilo não acontece, eu estou fomentando um sentimento, e não acontece, e vou esperar. Toda a minha energia é colocada em que momento? Futuro. Isso acontece muito com os relacionamentos. Eu espero que você me faça algo que você não faz, eu aguardo. Aquilo me cria uma ansiedade danada. E quando não acontece, me frustra. A minha preocupação como terapeuta é aqui, ó, ansiedade. Frustração é bom passar, desde que você processe. O problema da questão da ansiedade são todos os sintomas, todas as reações que ele provoca. Medo é o mais importante. Desespero, agonia, mal-estar, aflição. E pior, tudo no momento que não nos pertence, momento futuro. Quanta energia a gente joga no momento que não é nosso. A gente acende a vela, o defunto nem apareceu ainda. E às vezes nem vem. Não é assim? Como nós somos craques em fazer isso? E pior, fazemos isso com frequência. Então eu trouxe para vocês dessa vez, um pouquinho mais, que é a questão do seguinte: tudo isso provoca na gente o quê? Primeiro, nessa ordem, sensação. A sensação vira emoção. E a emoção se sedimenta em quê? Em sentimento. Aí é que o negócio pega. Porque no segundo momento é o sentimento que provoca todos os males da contemporaneidade. Ansiedade, estresse, melancolia, depressão, toque e todas as outras porcarias mais, que são as doenças que hoje, provavelmente alguns de vocês são acometidos, ou já foram, ou podem vir a ser. Tudo isso porque nós não sabemos lidar com a nossa ansiedade. Mas, quando eu falo, pode piorar? Pode. Pode virar neurose. Pior, pode virar psicose. Aí, você já está praticamente esquizofrênico. Né? Por quê? Porque o nosso desafio é lidar com nossas emoções. Nosso desafio é lidar com aquilo que origina as emoções, que é o pensamento. Aí que está o negócio. Eu penso, logo existo, né? Eu penso, logo sofro.
se eu não souber lidar com as minhas emoções, com as minhas expectativas, com as minhas frustrações. Bem-vindo ao mundo real. Essa é a realidade. Então eu sou muito incisivo, porque se você quer combater realmente aquilo que te perturba, e eu, sinceramente, todos nós aqui, sem exceção, passamos por alguma dessas, ou passamos ou estamos. O que diferencia uma ansiedade de patológica ou não é a frequência e a intensidade. Depressão, todos nós podemos ter tido. Aliás, depressão é altamente criativo. As melhores músicas, as melhores obras de arte foram feitas por pessoas em estágio de depressão. Por quê? Na depressão você está com você mesmo, você está interiorizado, você está dentro de si próprio. É um estágio difícil, dolorido, mas você tem um contato com você. Só você. Mas quando isso se torna frequente e intenso, vira uma patologia. Mas eu vou falar um pouquinho mais só, não vai dar para falar de todos. Olha, Hipócrates dizia já, há séculos atrás, que quem fica triste demais, e tem muito medo, isso é caso de melancolia. A melancolia é uma mistura de medo com tristeza. E isso também é uma doença séria. Você sabe que nós somos campeões. A OMS, ela fala que nós temos quase 10% da nossa população tem problema de ansiedade patológica. Patológica quando a ansiedade ela é crônica. 10% quase está no estágio de ansiedade patológica. 3 vezes mais que a média mundial. É um título que infelizmente nós ostentamos. Medo, estresse, melancolia, tristeza, depressão, são doenças modernas que cada vez mais atingem as pessoas. A ansiedade, que é muito comum na gente, em alguns diferentes graus, ela se manifesta e nos provoca mal-estar, intranquilidade, impaciência, intolerância. Eu poderia falar um monte de coisa. Algumas estão aqui, mas volto a insistir. Direcionada para um momento que não é nosso, para o futuro. Nós jogamos fora isso, essa energia, gente. Nós gastamos tempo demais pensando em algo que ainda não aconteceu. Você imagina, por exemplo, eu estou falando essa palestra, se eu fosse um cara ansioso, ou tivesse medo de dar uma palestra, eu teria passado a noite no banheiro. Ia adiantar? Eu não ia ter que estar aqui hoje. Se eu chamar um de vocês para vir aqui falar alguma coisa, que tenha pânico de falar em público, vocês imaginam? O momento futuro não nos pertence. E o estresse, esse sim nós vamos falar um pouquinho mais. Estresse se manifesta de 2 formas. Tem efeitos físicos no corpo e psíquicos. Os físicos, que são os primeiros, eles têm alguns sintomas que não dependem da gente, chamados autonômicos. Acontece. A ansiedade provoca taquicardia, hiperpneia, que é que você começa a respirar rápido, dá sudorese, vontade de fazer xixi toda hora. São sintomas muito clássicos de estresse, mas isso não depende da gente, é automático, é autônomo. A hiperventilação provoca tontura. Você já brincou de ficar respirando muito rápido várias vezes? Você vai ficar tonto. E isso acontece até involuntariamente. E hoje, também, as dores musculares, de vários tipos. Alguém já ouviu falar em fibromialgia? Alguém já até tem, né? 2 milhões de brasileiros têm fibromialgia, que são dores musculares de causa desconhecida. Bom, eu conheço a causa. Pode ser desconhecida para os médicos, que são céticos, mas tem origem no estresse. E isso, gente, é realmente sério, porque provoca dores que são muito difíceis de serem ligadas. E além dos sintomas físicos, o estresse tem os psíquicos, tensão, nervosismo, inquietação, irritabilidade, dificuldade de se concentrar. E como é que que provoca isso? No comportamento, eu vou ficar inquieto, irritadiço, não vou dormir direito, vou ter insônia, ficar assustado com qualquer coisa me assusta. Quantos de vocês têm sintomas assim? Não precisa levantar a mão. Não precisa.
Quantos de vocês têm momentos que tem essas questões? O problema é que quem tem essa questão de estresse, ansiedade, outros males, como é que ele resolve o problema? Agora vamos ser práticos. Como é que ele resolve isso? Você quer a solução? A maioria faz o seguinte, busca uma muleta. Sabe aonde? Uma muleta chamada clonazepam. Rivotril tem quase 40 anos que foi. Se vocês analisarem bem, uso adulto e pediátrico. Pessoal, eu conheço gente que toma Rivotril há mais de 30 anos, eu conheço. Parece um zumbi. Eu atendi na tua empresa, Débora, uma pessoa que ficou 5 meses afastada por pânico, por depressão. Naquele dia tinha tomado 3 vezes Rivotril, lá dentro da empresa. 3. E tem uma forma chamada Shock Impact, que é aquela de emergência. Você resolve o sintoma. Você dá um tapa no sintoma. Você não resolve a causa. Eu não sou médico, eu sou terapeuta, psicoterapeuta, não sou médico, não posso receitar. E se eu puder, sinceramente, gente, só em casos extremos. Porque se você não enfrentar o que te leva a buscar a causa, você vai virar um dependente químico, como muita gente tem. Esse é um deles, né? Tem vários produtos, mas esse é um dos mais usados. Bom, mas como é que eu resolvo isso? Bom, primeiro jogando consciência, luz na consciência. Eu gosto muito desse tema dualidade, aliás, eu gosto muito de símbolos, vocês perceberam, né? Esse símbolo é muito antigo, vocês conhecem, né? É o símbolo do Yin e Yang, né? São os opostos que se juntam e se completam. Eu gosto do tema da dualidade, porque a dualidade, ela fala para a gente uma coisa importante. Passar pelos extremos amplia a nossa vida. Né? O deus Janus, né, um deus romano, também chamado deus dos começos, deus dos recomeços. Eu tenho um pedacinho do trecho que eu trouxe para vocês de um filme chamado Do Turista, com a Angelina Jolie e com o Johnny Depp, que ele fala um pouquinho do deus Janus. Vamos escutar, é rapidinho. It's the Roman god, Janus. My mother gave it to me when I was little. She wanted it to teach me that people have 2 sides. A good side, a bad side, a past, a future. And that we must embrace both in someone we love. And I tried. Todos nós temos os lados, os opostos. E aceitar os opostos, conviver com os opostos, é um dos grandes desafios de viver em relacionamento. E aceitar, gente, é uma questão que você precisa trabalhar, aceitação. Né? Mas vamos tocar um pouquinho mais, que tem mais coisa. Eu trouxe, na mesma linha da dualidade, o que simboliza a justiça. Né? A justiça, ela é muito legal, eu gosto demais desse símbolo, porque veja como interessante, né? A espada da justiça, a balança do equilíbrio, né? Mas se eu pudesse fazer uma analogia com a dualidade, eu diria o seguinte, que de um lado nós temos a justiça, no contraponto, a misericórdia. Mas você já percebeu que se eu tiver justiça sem misericórdia, o que é justiça sem misericórdia? Vingança. Não adianta eu buscar só os extremos. E também o contrário é verdadeiro. Misericórdia sem justiça é impunidade. Então, a dualidade, na nossa vida, ela nos obriga a refletir o quanto que eu tenho que ampliar e entender esses opostos para poder viver bem. Tá? Como eu falei que realmente a ansiedade, o estresse tem a ver muito com fatores psicológicos, esse trabalho de Abraham Maslow, ele é interessante, ele fez um trabalho interessante que ele criou uma pirâmide hierarquizando as principais necessidades humanas na área de psicológica, para a pessoa viver em harmonia. Talvez as causas dos estresses de muitas pessoas estão muito ligadas a isso aqui. Ele dizia o seguinte, que para a pessoa poder ter todas as suas necessidades, a anterior tem que ser suprida. Se ela não for suprida, a próxima não adianta, não vai valer.
A primeira que ele falava é que todo ser humano tem que ter acesso à água, comida e moradia. Isso acontece muito, isso hoje, através de uma empresa, de um trabalho, de um salário. Ou seja, o básico é isso. Se você tem isso, você tem que ter, em segundo ponto, a segurança. Segurança que isso não vai acabar. Por isso que as pessoas buscam muito trabalho em órgãos públicos. Por quê? Porque você tem a segurança que ali você fica e ali você vai ficar. Porém, é difícil. Por quê? Porque o terceiro ponto, que é muito importante, né, segurança é viver com regras, você não ser mandado embora, você viver, ter isso tudo acertado, né? Mas o próximo é o pertencimento. Aliás, você tem que se sentir pertencente a uma família, a um grupo, a amigos. Sem isso, que é legítimo, que é fazer parte do grupo, ser aceito. Se você não é aceito em algum segmento, com certeza aquela necessidade básica não vai ser atingida. Isso é necessidade incentivadora. E muitas pessoas não se sentem pertencentes a nada. Como é que ela vai ser feliz? Como é que ela vai ser realmente? Ela não vai ter ansiedade. É muito difícil. O próximo é a autoestima. O que é autoestima? A autoestima é ser valorizado, ser reconhecido. Todos nós temos legitimamente o direito de sermos reconhecidos. Pela nossa família, pelo nosso líder, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Isso é muito importante porque nos encoraja, nos premia. E, por final, ele dizia que o mais importante, se o topo da pirâmide, ou seja, a cereja do bolo, é a autorrealização. A pessoa se sentir realizada no que ela faz, com quem ela está, com quem ela convive. Isso realmente é muito difícil acontecer. Porém, você pode ter autorrealização dando troco em pedágio, vendendo numa feira, morando numa casa simples. Tem a ver com o que você sente da vida, com o que você valoriza de importância. Se você está falando em trabalho, você deve ter um líder que te incentive, te valorize por estar naquela posição. Seja um faxineiro ou seja um desembargador. Aqui no caso. Seja um funcionário de chefão de fábrica ou seja o diretor da empresa. Porque isso é legítimo. Então, Maslow dizia o seguinte, que para você ter todas as suas necessidades psicológicas atendidas, essa pirâmide tem que estar completa. Falhas nessas pirâmides podem trazer problemas. Então, se Maslow fosse vivo hoje, eu acho que ele colocaria mais algumas etapas nessa pirâmide. Ele colocaria seguramente internet, Wi-Fi e a bateria. Sem bateria te morre, né, gente? Né? Pois é, tem que vender aquelas coisas de bateria, né? Não é brincadeira não. Hoje, para os jovens, talvez isso seja mais importante do que ter uma casa, né? Do que ter suas questões. Perfeito? Brincadeira à parte, eu vou entrar em espiritualidade e vou representar para vocês, para quem não viu ainda, esse pequeno vídeo, que é de um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Ele fala do verdadeiro poder da água. Isso aqui é uma ciência, é uma explicação científica de como que a água reage a emoções. Depois eu explico um pouquinho mais. Vamos lá. Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masaru Emoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro.
Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Times like this, I think water is at peace. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo, vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. É fascinante como o trabalho científico dele, é sério esse trabalho, publicado em várias línguas, com fotos absolutamente reais, verdadeiras, simplesmente de pensar em frente à amostra, pensar em coisas positivas ou negativas, ou escrever e colocar na garrafa, ou rezar, ou dizer eu te odeio, a molécula muda. Então realmente isso prova quanto que as nossas emoções, sentimentos, mesmo escrito, que tem intenção, altera a molécula de água. Isso mexe com o nosso corpo todo. Então, querer bem ou querer mal, sentir bem ou mal, afetam o nosso corpo. Os nossos próprios pensamentos, se fosse só limitado a nós mesmos, ok. E quando alguém nos quer mal, ou a gente quer mal a alguém? Ou quer bem a nós ou a alguém? Invariavelmente isso acontece. Mas eu vou além. Esqueci aqui o projetor. Eu vou além. Ela não só tem poder, as palavras, porque ela tem energia e também tem conteúdo. Esquece a parte da energia, só o que você fala. Escuta o que você falou. Lembra daquele caso que eu contei para vocês aqui? Na primeira eleição do Lula, Ciro Gomes estava em primeiro lugar, disparado. Numa Roda Viva, se não me engano foi Roda Viva, perguntaram para ele, escuta, qual é o papel da Patrícia Pilar, que era esposa dele na época, na sua campanha? Ele, dormir comigo, dormir com o candidato. Só falou isso. Despencou nas pesquisas. Então, além da energia, tem o conteúdo, né? Então, veja como é importante pensar muito bem no que a gente fala. Esse trabalho também é um outro trabalho interessante de um brasileiro, Ricardo Fuji. Ele colocou pessoas num círculo que mentalizavam palavras. E no centro do círculo colocou um incenso, acendeu o incenso. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Esse incenso colocado no grupo, pode soltar o vídeo, por favor, Raquel. Eu vou falando um pouquinho, explicando.
Esse incenso, ele era colocado e as pessoas escolhiam uma palavra. Por exemplo, gratidão, amor. E depois, essa fumaça, as pessoas se concentravam e todos pensavam e falavam a palavra juntamente, com sentimento naquela palavra. Depois que a palavra é dita, a fumaça era fotografada. Aquele fotógrafo nosso aqui deve... Fotografada, e eles, depois da fotografia, faziam o chamado efeito espelho, replicavam essa imagem e transformavam, então, numa imagem que aparecia, para cada palavra, aparecia uma imagem diferente. É como se a fumaça, pelo conteúdo da energia do pensamento, tivesse formas. Então ele demonstrou aqui, basicamente, algumas palavras como intuição, verdade, saudade, fidelidade, perdão, enfim. Super interessante, demonstrando que quando pessoas se põem no propósito e pensam iguais, é possível de alguma forma criar algo. A física quântica fala exatamente isso. Energia e matéria, ora uma, ora outra. O que o Masaru Emoto provou é isso. A energia de um pensamento leva à mudança da matéria. No caso da água, através dos cristais. Vida, iluminação, enfim. Outro trabalho científico muito mais sério. Esse cientista é fantástico, o Greg Braden. Ele trabalha com genética. Ele trabalhou com amostras de DNA de seres humanos. Pegou uma pessoa doadora, pegou o DNA da pessoa e, através de uma observação em microscópios eletrônicos, fazia essa pessoa ter reações emocionais positivas e negativas. E o DNA da amostra se movia fora do corpo da pessoa, ou se expandia, ou se retraía. Foram levando até 80 km de distância. Estimulava o doador, ora retraía, ora no mesmo momento. Não contente, fez um outro trabalho. Tirou o DNA de uma placenta de uma doadora e 28 pessoas, 28 pegaram essa amostra, ela pegou a amostra, colocou, e esses investigadores foram treinados a eles terem emoção. E pasmem, o DNA também se moveu. Quando eles tinham os estímulos, eles tinham o DNA aumentando ou diminuindo e até se apagando. Depende da emoção negativa que tinham. Ou seja, a emoção interferindo no DNA da pessoa que ela estava analisando. E a ciência mostra que um DNA, uma grama, é capaz de armazenar 4 trilhões de terabytes. Vocês não têm noção do que é isso, em termos de informação. É muita informação, muita. E se a genética mostra que as células têm capacidade de armazenar, também mostra que as células não esquecem traumas. Agora eu vou para um campo difícil e perigoso. Nossas células não esquecem traumas. Os nossos antepassados, quando tiveram emoções, sentimentos, tiveram traumas, nas suas gerações posteriores, isso é carregado também. Nós somos herdeiros e muitas vezes fiéis depositários de questões que os nossos antepassados viveram. Já não basta os nossos próprios traumas. Nós carregamos dos nossos antepassados. Isso é tão sério e tão verdadeiro que tem um ramo da ciência, vou mostrar já, chamada epigenética, que prova isso na ciência. Por isso que a palestra é ciência com ciência. Não estou falando coisa sem provar, eu vou mostrar para vocês. E é interessante, né? Esse livro aqui do Paul Pearsall, um americano, fez um estudo interessante, que ele pegou pessoas transplantadas e observou se havia mudança comportamental, não porque a pessoa viveu para um novo rim, um novo pulmão, um novo fígado, mas se havia mudanças comportamentais em função de um transplante qualquer. E o caso mais crítico, mais sério, eu já contei também isso em palestra e vou repetir, é de uma jovem de 12 anos que recebeu um coração de um doador anônimo e começou a ter sérios e severos pesadelos. Sempre os mesmos pesadelos. Alguém batendo nela com a cabeça e ela acordava desesperada. E pesquisando, não havia motivo nenhum. E ela fez um retrato falado daquele ser que batia nela.
A família não reconheceu aquela foto. Mas os médicos que fizeram o transplante levaram para a família da doadora. E aquela foto era do filho do jardineiro. A menina tinha morrido, uma pancada na cabeça, e foi o jardineiro, e eles não sabiam, foram apertar o rapaz e ele confessou o crime. Não vão partir para um viés espiritual, de espiritismo, não vão partir. É como se as células tivessem armazenado essa informação. Assistam o filme 21 gramas, com a Naomi Watts, o Champagne. É um filme muito semelhante a esse caso. É um doador de coração e ele teve reações comportamentais inesperadas. Muito legal esse filme. Fala um pouquinho disso. Então, a gente recebe, não só do nosso antepassado, se você tem essa possibilidade também. Existe um filme interessante, chamado Os Reis Malditos, com esse Gerard Depardieu, que quem quiser ver, é interessante. Isso é um filme histórico, verdadeiro, conta a história de um mestre templário chamado Jacques de Molay. Se vocês observarem aqui, Papa Clemente, o rei Felipe da França, que era um rei terrível, né, eles morreram no mesmo ano. Engraçado, mas vocês vão ver por quê. O templário, um dos últimos templários que eles foram exterminados pela igreja, sobreviveu, ele tinha muita influência, e o rei Felipe tentou demover as convicções de Jacques, e ele não demovia, torturou durante semanas e meses, e culminou, foi queimado em público. E Jacques de Molay, e ele era uma ameaça para o poder do rei e do papa. Tanto que quem conhece Paris, na Pont Neuf, tem um memorial para Jacques de Molay lá. Vocês podem ver. Ele é considerado uma figura importante na França. E Jacques de Molay, eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno pedacinho do filme, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Por favor. Esses filminhos é para dar um pouquinho de... quebrar um pouquinho aquela dinâmica da palestra, tá? Des innocents qui meurent! Honte sur vous tous! Dieu vous jugera! Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit! Maudit! Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de mon race! Maudit! Maudit! Ah! Alors, mon frère, voilà content, je pense. Non, je ne suis pas content. J'ai commis une erreur. J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler. Pesado, né, gente? Isso é fato histórico. Ele amaldiçoou. Eles morreram naquele ano, eram jovens. O rei Felipe tinha 30 anos, o Papa Clemente não tinha nem 40. As 13 gerações que ele amaldiçoou foram mortas. Todos os filhos dele. Em 13 gerações sumiu a linhagem do rei Felipe. Incrível, né? Como uma maldição pode, em algumas situações, acarretar. Querer bem, querer mal tem a mesma força, gente. Muito forte isso, muito verdadeiro. Eu trago esses temas, né, para vocês terem um pouco de reflexão, se vale a pena querer mal alguém, se vale a pena fomentar discórdia, conflitos
Quanto mal pode fazer para... Aliás, isso é mal para os dois lados, né? Não adianta você querer mal a alguém, você também vai ser prejudicado. Bom, espiritualidade, do ponto de vista de física quântica, nada de religião, por favor, espiritualidade, é interessante, né? Esse cientista dizia que não só a ciência é compatível, como é uma profunda fonte. Hoje a ciência mostra, de fato, que a espiritualidade é a física quântica. E a gente podia simplesmente assim, fazer uma convenção que é como se fosse uma rede que nos conecta através de pensamentos, emoções e sentimentos. Imagina você entrando num hotel, você quer conectar a seu telefone, você vai procurar uma rede, né? Você conecta. Imagina que a espiritualidade é mais ou menos isso. Você, através de pensamentos, emoções e sentimentos, começa a se conectar com algo, ou pessoas, ou situações que podem trazer respostas, ou situações que vão te ajudar na vida, ou te aprimorar. E como é que ela se manifesta? Ela se manifesta de várias formas, né? Vocês conhecem, já ouviram falar de Ho Oponopono, né? É um trabalho que o Joe Vitale escreveu diversos livros, né? O primeiro, mais importante, é o Limite Zero. Ele fala sobre o trabalho de um médico havaiano, o Dr. Len, onde ele simplesmente, com 4 palavras, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo e obrigado, ele apaziguou um hospital psiquiátrico sem tocar nos pacientes. Isso é de origem havaiana, dos ancestrais havaianos. E o Joe Vitale começou a explorar isso, começou a desenvolver nos Estados Unidos, no mundo todo, esse conceito do Ho Oponopono, que é você, embora situações que não são suas, mas você acessando esse nível de energia, você consegue alguns bens. Acho que vale a pena vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Isso é uma das formas de... E a constelação familiar, lembra? Eu fui um dos pioneiros a falar isso aqui, em 2015. Na época ninguém conhecia. Hoje eu acho que eu vou... Quantos de vocês conhecem? Só para eu saber. Nossa, aumentou bem o público, né? Raquel, Patrícia. Que interessante, né? O que é a constelação familiar? Eu não vou falar muito, que não tenho tempo, mas a constelação familiar é, através de um psicodrama, desenvolvido por Bert Hellinger, que nesse psicodrama você habilita pessoas voluntárias a serem os seus representantes dos seus familiares. E ali essas pessoas sentem alguns tipos de emoções e sensações, e a consteladora, ou a pessoa que faz o trabalho, percebe o que aconteceu lá atrás, e tenta fazer as conciliações para desabilitar. Porque, teoricamente, e Jung já dizia isso, que é o psicanalista que eu sigo a linha, que nós carregamos até 5 gerações essa energia genética. Nós somos produtos genéticos, fisicamente, de traços, mas nós também somos produtos comportamentais, nós carregamos. E mais interessante, é usado até na área jurídica. Há várias que utilizam constelação familiar hoje para resolver conflitos, para desabilitar conflitos. Olha que bacana isso, né? Eu vou tentar trazer para cá alguma pessoa que fale sobre isso com um pouco mais de propriedade, mas para esse momento isso é bastante suficiente, né? Mas aqui são algumas experiências. Na internet vocês vão dezenas de casos. A epigenética, ela explica por que isso acontece. Olha que interessante, a epigenética é um ramo da ciência que fala o seguinte: nosso DNA, quando você une-se o espermatozoide com o óvulo e torna-se o zigoto, já na mitose já começa, tudo o que você carrega, carga genética, começa a ser levada para o novo ser. E essas genes carregam todos os sentimentos e emoções que os outros viveram. Olha que coisa interessante. E podem, não é que vão, se manifestar. Quando é que eles se manifestam? Sabe quando? Algumas proteínas, algumas enzimas, elas, dependendo das situações, elas começam, como num telefone antigo, se conectar entre elas e desencadeia uma reação daquela questão que seus avós viveram. Seja uma tristeza profunda, uma dificuldade com alguém, ou uma irritabilidade. E por que isso acontece? Quem que solta essas proteínas que fazem com que essas conexões aconteçam? Quem? As nossas emoções. Os nossos pensamentos. A nossa maneira de se relacionar. Então, não é porque aconteceu que você vai estar, determinismo acontecer, não. Se você tiver algumas emoções, algumas sensações, alguns sentimentos,
podem provocar que essas conexões se aconteçam e, naturalmente, pode aparecer esses sintomas que a carga genética sua trouxe, das suas gerações passadas. E ressonância, outra manifestação de espiritualidade. É interessante a ressonância, porque no mundo normal, né, quem toca violão sabe disso, né? Eu vou deixar aqui um vídeo rodando enquanto eu falo. Deixa rodando esse vídeo. A ressonância, para quem toca violão, se puder baixar um pouquinho o volume. Beleza. Se você pegar um violão que está afinado em Mi, se tocar a corda de Mi e tiver outro violão afinado lá, aquela corda vai vibrar sem você tocar nela. Por quê? Estão na mesma afinação. Mais ou menos assim, se eu tenho um sentimento, estou naquela rede de Wi-Fi, quem estiver conectado naquela rede de Wi-Fi pode se comunicar. Interessante, né? Isso é ressonância. Até no mundo físico isso acontece. Esses metrônomos foram acionados aleatoriamente. A tendência é de eles mesmo se harmonizarem. Por que isso acontece? Existe uma frequência em que eles se engrenam e essa frequência se ajusta. É assim na vida da gente. Nós vamos nos conectando com certas frequências e aí nós vamos nos harmonizando. Impressionante, né, gente? É física. Quando eu falo ciência, eu estou trazendo provas para vocês. A gente não está falando as coisas para vocês acharem, não, é importante. Eu mesmo fui muito cético no passado. Mas à medida que você começa a ter contato com essas questões, você tem que se render. Porque é física, é ciência. Né? A minha formação original é engenharia. Então, cético, né? Piloto, imagina. Cético. Hoje não. Está explicado, né, gente? Ressonância, outra, mas a que eu mais gosto não é ressonância. A que eu mais gosto, eu sou fã, é sincronicidade. Sincronicidade é aquilo que acontece com a gente, que é chamado de coincidências muito profundas, que não são coincidências. São fatos que aconteceram porque de alguma forma nós provocamos que aquilo acontecesse. Né? A sincronicidade, de certa maneira, é como se a gente, durante a nossa vida, a nossa frequência, nós precisássemos encontrar algumas soluções que, de certa forma, elas apareceram porque a nossa energia nos provocou isso. É muito difícil de explicar isso, mas existem casos na ciência, na vida, e o caso mais importante para o nosso mundo foi o caso da penicilina. Eu contei já essa história para vocês, vou recontar. A penicilina foi descoberta, para quem não sabe, em 1928. Quem descobriu a penicilina foi Fleming. Ele era um cientista que trabalhava com bactérias. Na época, o estafilococcus matava muita gente. Ele queria encontrar algum produto que matasse a bactéria. E não conseguia achar. No mesmo local, na mesma cidade que ele trabalhava, Latouche, era um pesquisador que estudava fungos. E por algum motivo, que eu não sei, ele foi despejado do laboratório dele. E por alguma coincidência, que eu também não sei, ele mudou-se para cima do laboratório de Fleming, sem conhecer Fleming. E seus estudos foram ali. E por alguma coincidência, ele deixou uma placa de Petri vazia, com fungo em cima, num final de semana prolongado. E houve uma tempestade de vento, a janela abriu, aquele fungo saiu da sala dele lá em cima e foi dormir lá na placa de Petri aberta do Fleming, que era a única placa que estava aberta. E por que foi um final de semana prolongado? Se no dia seguinte ele teria fechado, não teria visto. Os dias que ficaram sem eles irem para o laboratório foi suficiente para desenvolver o famoso, se eu conseguir mudar, penicillonotatum, que é a penicilina. É coincidência? Duvido muito. Né? Como que as coisas acontecem, gente? Quanto que esses cientistas tiveram uma necessidade de buscar uma resposta e como que a espiritualidade provocou algo nesse sentido?
Todos nós temos na nossa vida, se vocês puxarem a memória, fatos que aconteceram muito incríveis, né? Não corriqueiros, eu precisava falar com o João e ele me tocou o telefone. Não, coisas mais importantes que acontecem porque nós estamos conectados, ou estávamos conectados. Então foi assim que a penicilina foi descoberta. Porque nosso pensamento é uma frequência de onda. E a frequência de onda tem vários tamanhos, classificados em alfa, beta, gama, depende da amplitude, que é o tamanho das cristas de onda, e da frequência, quantas vezes ela bate. A ondas alfa, que todo mundo fala em ondas alfa, estou em alfa, que é de 8 a 12 Hz, ela é uma ponte para você ter contato com o seu inconsciente. É aquela fase, estou em alfa, é naquele momento em que você tem grandes possibilidades de ter acesso ao seu inconsciente. E o inconsciente da gente é a nossa maior patrimônio, porque lá dentro, quando as frequências acontecem, você imagina um lago de água. Se ele estiver agitado, você não consegue enxergar o fundo. Mas se você estiver com o lago calmo, você consegue mergulhar na sua memória, no seu inconsciente, consegue ter contato com todas as situações da sua vida, com as pessoas, com seus traumas, com seus tesouros. Por isso que a meditação é uma prática muito importante, onde você rebaixa a tua frequência mental, e naquele momento você tem não só esses insights, como também você tem uma possibilidade de acelerar o processo de cura de algumas doenças. Esse médico aqui, Dr. Andrew Newberg, é um neurocientista, faz um trabalho interessante. Ele conseguiu provar, através de PET scan, que são tomografias e ressonâncias de pessoas que meditam e até que têm fé, são pessoas que têm uma fé muito profunda, e através desses trabalhos ele fez um estudo que mostra que essas pessoas têm o lobo frontal do cérebro mais desenvolvido. E vocês sabem que esse lóbulo é o responsável pelo sistema nosso autoimune. Então ele mostrou, através de suas publicações, que aquelas pessoas que meditam e até têm uma fé profunda, que têm crenças, elas têm uma capacidade de ter mais o lóbulo frontal mais desenvolvido. Eu não tenho esse livro, mas esse autor é interessante. Esse outro livro também, que eu já trouxe para vocês, do Jeff Levin, ele fez um trabalho nos Estados Unidos, que ele mostrou que todas as pessoas que acreditam em algo, têm fé, e vivem mais e adoecem menos. Independente da religião, você é um ateu, mas ele tem uma crença na vida, no ser humano. Todos que têm fé, não importa em que Deus, se é o Deus seu ou se é o Deus externo, vive mais e adoece menos. Estatisticamente, ele fez um estudo de vários anos. Então, interessante, né? Nosso amigo Steve Jobs só desenvolveu o iPhone, esses produtos de alta tecnologia, que poucos sabem que ele teve períodos lá na Califórnia, Carmen, num mosteiro zen budista por meses. Depois que ele voltou do mosteiro, que ele teve a capacidade de desenvolver os produtos que ele desenvolveu. Vou mais longe. O grande gênio da humanidade, Leonardo da Vinci. Da Vinci, que foi um grande escultor, pintor, um dos maiores gênios da humanidade, criou grandes projetos que até hoje são usados. Só fez isso depois que ele ficou 2 anos recluso em cavernas. Na vida de Leonardo da Vinci, ele ficou 2 anos em cavernas, meditando em retiro espiritual. Após esse período da vida dele, que ele foi o grande criador, o grande gênio na parte de criação de novos projetos. Interessante, né? Incrível, né? E esse Ramanujan, um jovem de 20 anos de idade, que no começo do século XX desenvolveu formas matemáticas complexas, usadas inclusive para desenvolvimento dos projetos para o homem ir para a Lua, da bomba atômica. Ele desenvolveu projetos sem ter estudo em matemática. Não era acadêmico. Esse jovem, se vocês quiserem assistir esse filme, O Homem que Conhecia o Infinito, conta a história de Ramanujan. Ele, através de meditações profundas, tinha acesso a informações e a conteúdos que ele chamava que era sua deusa, mas ele tinha acesso a esses registros akáshicos, que são registros da humanidade, que muitos outros cientistas também tiveram. Né?
certa maneira, hoje a gente pode fazer isso, né? Com um pequeno telefone você acessa uma rede mundial, você vai buscar toda a informação lá nas bibliotecas e tudo mais, né? Interessante, só que precisa de um aparelho. Sem conexão, sem internet, sem bateria, não acontece, né, gente? Mas isso é por quê? Porque a espiritualidade fala que isso é possível. Estando conectado naquela rede, naquela frequência, isso é possível. Para finalizar a palestra, eu quero que vocês tenham a consciência que buscar apoio só na medicina é muito perigoso, porque você cria uma dependência e você não resolve seus problemas. Ritalina é um produto muito usado hoje para as pessoas, para os jovens, para as crianças, para ficarem mais espertas, né? Sabe qual é a diferença da Ritalina e da cocaína? Sabe a diferença? É um radicalzinho só. É praticamente, a Ritalina é a cocaína legalizada. Então nós estamos buscando as nossas respostas de uma maneira inadequada, nos tornando viciados, né? Hoje, as drogas espertas, né, estão dando transtornos e até provocando Alzheimer. Hoje se vende no Brasil 4 milhões de caixas de Ritalina por ano. Nós estamos falando de uma epidemia de uso de drogas. Os jovens usam muito isso hoje. E passa cola, não, só usa Ritalina. Então, gente, é importante a consciência que nossas atitudes, nossos pensamentos influenciam nossas emoções, tanto positivamente quanto negativamente. É a nossa maneira de pensar e de lidar com as coisas que nos fazem isso. Qual é o grande problema quando você tem o lado do desequilíbrio? Você provoca as doenças psicossomáticas. Aliás, eu sempre disse aqui, vou repetir, toda doença é psicossomática, toda, sem exceção. Por quê? Porque toda é. Quer que eu prove para vocês? Se você tiver com a emoção controlada, nós fomos fabricados por alguma coisa, algum ser, que é capaz de resistir a tudo. Nosso sistema imunológico combate tudo, todos os vírus, bactérias, tudo. E por que nós temos doença? Porque nossa imunologia baixa. E por que ela baixa? Por causa dos nossos sentimentos, nossa emoção. E de onde vem o sentimento e emoção? Do nosso pensamento. Olha como é sério, importante e muito verdadeiro isso. Nossas emoções, sentimentos desencadeiam uma baixa de equilíbrio e causa doenças psicossomáticas. 2 exemplos para mostrar para vocês como isso é verdadeiro. Eu já entrevistei andarilhos na estrada, e não foi uma vez só, que andam no sol o dia inteiro sem comer, pé no chão, sujo, não tomam banho. Pergunta se eles têm doença. Se o colesterol deles é alto, se eles tomam produto para baixar o colesterol, não tem nada. Porque são esquizofrênicos. Estão, na gíria, fora da casinha. A emoção está zerada. Lógico que se sentem fome, mas não tem nada. E o Alzheimer? Minha mãe tem Alzheimer, com 80 e poucos anos de idade. Ela não me reconhece mais. Colesterol zero, pressão normal, fora da casinha. Então nós somos seres que nossas doenças são produzidas, infelizmente, pelas nossas emoções. Como também podem ser curadas. Isso é importante e interessante. Tudo é desencadeado pela emoção e sentimento. Tudo, porque baixa nossa imunidade. Impressionante como é verdadeiro isso. Porque o hipotálamo, que é um órgão de 12 gramas, num cérebro de mais de 1 quilo, ela é um órgão que o seu pensamento provoca nele uma exudação através das células neurosecretoras que vão buscar na hipófise a produção de enzimas e proteínas. Essas enzimas e proteínas é que causam as nossas emoções, nossos sentimentos. É como se ele fosse um maestro de uma orquestra. Se tiver afinado, isso funciona direitinho. E a ciência também mostra, através de publicações muito sérias, que o nosso cérebro está ligado diretamente à nossa imunologia, especialmente pelos glóbulos frontais. E, através de PET scan, o sistema linfático, que são as defesas do organismo, estão ligados diretamente aos vasos sanguíneos. Que coisa interessante, que coisa verdadeira. Consciência. Ciência. Isso é o que eu estou falando aqui a respeito. Então, eu sempre uso essa frase, nós estamos acostumados a dizer, mas por que eu fico doente? Não. Para que
que eu estou doente, eu fiquei doente. O que tem que mudar? O que eu tenho que trabalhar? Você pode partir para uma muleta. Vai buscar os supressores de sintomas. É possível, mas se você não trabalhar a causa, você vai viver a vida inteira atrás de muletas. Eu sei que não é fácil lidar com algumas doenças da alma, não é fácil, mas enquanto a gente não enfrentar, a gente não consegue libertar. Quem quiser assistir esse documentário da Netflix, chamado Heal, né, em inglês é Cura, é interessante que muitas pessoas, muitos cientistas estão nesse programa e muitas pessoas que alcançaram curas através do poder do pensamento. Se puderem assistir, é interessante. E para finalizar, repetindo, esse foi feito já, e foi repetido esse trabalho no Brasil, aqui em São Paulo, na Unifesp. O Hospital da Unifesp lançou uma lista de todos os pacientes em tratamento, centenas, e dividiu essa lista em duas. Colocou no envelope os nomes das pessoas, e um dos envelopes levaram nas carmelitas. Elas rezaram por alguns dias, e houve uma melhora sensível das pessoas que receberam a oração dentro do envelope, só com a intenção. Mas, gente, eu não sei se eu consegui esgotar meus argumentos, mas se eu pudesse resumir toda essa palestra, é o seguinte: cuide do seu pensamento, porque eles são responsáveis pelas tuas sensações, suas emoções, seus sentimentos. E essas emoções, sensações e sentimentos podem provocar positivo ou negativo na sua vida. E em relacionamentos, pense um pouquinho como é importante lidar com as diferenças, com a dualidade, e quanto isso pode ampliar a sua capacidade de entendimento das pessoas. É tudo, gente. Obrigado. Oi? Tem como disponibilizar um vídeo? Eu acredito que sim, porque o CAPS... Não, você pode. Não, mas eu não tenho acesso a ele. Então tá. Eu quero ter esse acesso. Vamos lá. Vamos fazer as perguntas, então. Eu vou lendo aqui as que chegam do pessoal que está assistindo à distância, e quem quiser aqui é só levantar a mão, a gente já leva o microfone. Eu vou começar, então, pela pergunta da Cristiane Alarcon Ribeiro, lá de Bauru. Parabéns pelas explicações. Quanto à ressonância, tenho a seguinte dúvida: se a pessoa não estiver totalmente alinhada na sua espiritualidade, ela pode potencializar algo negativo, recebendo um efeito contrário? Cristiane, uma boa pergunta, te agradeço, aí de Bauru. Se ela receber algo negativo, contrário, quem sabe isso não aconteceu para que ela pudesse superar uma dificuldade? Sabe aquela história, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece? É porque eu não consigo superar ainda os meus fantasmas. Eu conheço pessoas, já falei até aqui, pessoas que tinham medo terrível de bêbado, e era impressionante que barravam com bêbado sempre na rua. Mas eu estou provocando isso para mim? Até o dia que você superar a sua dificuldade. Talvez a tua energia esteja provocando essa dificuldade para que você supere. Quando você supera uma dificuldade, gente, você tem uma sensação, um prazer, que é uma vitória inexplicável. Quem tem medo ou pânico de alguma coisa, quando supera aquilo, é uma vitória que dinheiro nenhum compra. Então, às vezes, a gente tem o nosso ego achando que a gente não deveria passar por aquilo. Mas, às vezes, passar por aquilo nos fortalece se nós entendemos o para que aquilo aconteceu. Para quê, não por quê. Bom dia, Fábio. Parabéns pela palestra, eu achei muito dinâmica e interessante. O meu nome é Felício. Bom, existe até uma dualidade no que eu vou falar. Primeiro eu queria explicar expor uma coisa e depois eu te pergunto. Essa questão da informática e da evolução tecnológica toda que a gente está vivendo é uma grande dualidade. Há muitas coisas boas e muitas coisas ruins ao mesmo tempo. O fato é que nós todos aqui vimos isso nascer, né, e não sabemos até onde isso vai nos levar, onde isso vai dar. Tem muitos pontos positivos que eu vejo, por exemplo, o acesso à informação, que pessoas às vezes não tinham, principalmente que não tinham recursos. Outra coisa,
também, hoje em dia não existe mais uma hierarquia, né? Porque antigamente existia um professor, uma pessoa mais velha que passava os conhecimentos para uma pessoa mais nova. Hoje em dia está tudo bagunçado, né? Às vezes eu mesmo pergunto, como é que eu faço para acessar não sei o quê? Como é que eu faço para ter acesso a não sei o quê? Para uma criança, às vezes. E tem acho que a maior parte das mudanças, na verdade, foram para pior, né? Hoje em dia, às vezes, você está numa mesa, do lado da pessoa, e fala oi, em vez de falar oi, você digita oi no celular para a pessoa que está do seu lado, ou várias crianças, jovens com depressão, e vários casos sérios, né? Vários problemas sérios nessa questão de relacionamentos. Mas a questão que eu queria perguntar é a questão profissional. Né, num relacionamento, num ambiente de trabalho, um ambiente profissional, normalmente o que acontece de fato é que as pessoas estão cheias de trabalho, exacerbadas, um volume muito grande de trabalho, e também as pessoas estão cada vez mais egoístas, individualistas, e então não existe. Eu tenho a sensação, às vezes, que é um monte de máquina, em vez de tem os computadores e tem mais um punhado de máquina, os que estão trabalhando, entendeu? Os dois lados são máquinas. Então, eu tenho essa sensação. Então, eu queria saber a sua opinião no ambiente de trabalho, como reverter isso, se é que é possível ter uma humanização maior dessa questão toda. Não sei se eu me fiz esclarecer aqui. Felício, né? Bom, eu vou aproveitar a pergunta do Felício e vou desdobrar em duas áreas, duas linhas. Você falou muito sobre a questão da informática, como ela muda a nossa vida, né? E como que isso no meio de trabalho está afastando as pessoas ou está aumentando a distância, não física, mas a distância do contato. Lembra que eu falei para vocês que a grande questão do relacionamento é você ter a capacidade de, através das experiências, dos contatos frequentes, criar vínculos. O problema é que não se cria vínculos porque não tem mais contato. A informatização, para você ter uma ideia, é tão séria, vou dar para você um exemplo na minha área também, outra área que eu atuo, que é a aviação. Aquele acidente da Air France que matou centenas de pessoas. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa que acontece normalmente na aviação. Você perdeu o velocímetro porque congelou. Mas os pilotos hoje já são preparados num videogame, num joystick, se formam lá, nunca voaram sozinhos, nunca voaram no mau tempo, e vão para a companhia aérea. E o dia que você precisa da experiência que ele não tem, na hora de pilotar um avião sem uma informação, ele não sabe. E derrubou o avião, porque o comandante estava lá atrás, dormindo. Então a informática ela é muito útil realmente, quando você usa ela de uma maneira racional, mas ela está afastando as pessoas. Isso é verdade. No ambiente de trabalho, sabe de quem é a responsabilidade? Por isso que eu sou muito incisivo nas empresas que eu trabalho. A responsabilidade é do líder. É o líder, é o pai, é a mãe dentro de casa, que é responsável para colocar limites, para juntar as pessoas. No ambiente de trabalho, a única maneira de corrigir esse problema chama-se líder. Se quem tem a função de liderança não fizer isso, cada um vai se isolar cada vez mais no seu mundo particular, porque o mundo mesmo, você está numa janela para o mundo, dali do seu desktop ou do seu smartphone, você tem contato com o mundo inteiro. Não só informação, como contato mesmo físico, virtual. Você está falando com alguém lá no Japão. Então, como se resolve isso na prática? Criando regras, compactuando essas regras. Eu cheguei num restaurante, num hotel esses dias lá, em Anápolis, 5 estrelas. Entrei num restaurante vazio, tinha 2, 3 pessoas, com fome, que eu tinha vindo da fazenda, não tinha almoçado, fui para jantar. Sentei, e ninguém me atendia. Lá, o garçom lá no fundo com o seu smartphone teclando. Eu fiquei lá observando e pensando. O que está acontecendo com esse cara? Ele está fora do lugar, está fora do mundo. Eu precisei levantar, fui até ele e falei, você pode me atender, por favor? Ah, pois não. Eu voltei, ele... Mais 1 minuto para terminar a mensagenzinha dele para me atender. As pessoas estão tendo cada vez mais acesso a essas possibilidades, mas não são educadas para usar isso. Quem põe limite? É o líder, quem está no comando. Como eu sempre oriento empresas, é que o líder tem que ter a responsabilidade de colocar regras, criar um ambiente adequado para que aquele ambiente seja absolutamente hospitaleiro. Aliás,
Todas as pesquisas de clima que se faz em empresa, o fator mais motivacional ou desmotivacional, que está em primeiro lugar, disparado, o salário está em quarto lugar, o mais disparado é ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho ruim, olha, você vai trabalhar com aquela desgosto e volta para casa desgosto. Vai fomentar toda aquela coisa que eu acabei de falar. Sentimento, sensação e emoção. Espero ter respondido sua pergunta de uma certa forma. Vamos lá. Não é uma pergunta, só uma mensagem da Kátia, lá da comarca de Mauá. Muito obrigado pela palestra. Meu mantra diário sempre foi: eu não fico doente. E aí agora sim uma pergunta, Terezinha Aparecida Batista, infelizmente não falou de onde é. Fale, por favor, dos tratamentos alternativos mais eficazes. Bom, quais de tratamento do que exatamente? Né? Precisamos saber quais são o que ela quer tratar, né? Se a gente falar dessas doenças como, por exemplo, depressão, pânico, toque, acho que o mais adequado é procurar uma orientação de um psicanalista, de um profissional, que tenha uma abordagem não limitada apenas a suprimir o sintoma através de medicamentos. A abordagem adequada é trabalhar fortalecendo a sua autoestima, fortalecendo a sua capacidade de enfrentar o que te causou ou está te causando aquela doença. Eu já falei aqui várias vezes, aliás, não foi uma vez só, em palestras aqui no Tribunal de Justiça, que o maior índice de incidência de câncer no aparelho reprodutor feminino, seja câncer de mama, seja câncer de útero, ovário, endometriose, nos Estados Unidos a maior incidência é em CEOs de empresa. São aquelas pessoas que, de certa forma, ou abandonaram a maternidade ou a maternagem para serem grandes profissionais, negando a sua essência feminina. Nossos avós não tinham câncer de mama. Por que hoje é muito comum? Porque mesmo que você tenha seu filho, você vai vir trabalhar naquele conflito, larguei minha criança na creche. Isso pode, não é que vai desencadear, de alguma forma, uma manifestação física em vocês. Assim como a raiva, o ódio, é muito comum se manifestar em doenças pancreáticas, rim. Não é? Sempre, mas uma boa parte. Eu trabalhei 29 meses num hospital voluntariamente, dirigindo um hospital. E foi isso que me levou para fazer psicossomática, porque eu via, testava, perguntava, por que você está doente? Aí a minha pergunta era por quê, não era para quê. E eu via como a incidência das emoções aconteciam. Pessoas frustradas, casamentos falidos, decepção com o filho, levava a ter doenças sérias, especialmente os cânceres. Então isso, na verdade, tratar a causa significa tratar aquilo que provocou aquilo na tua emoção. E enfrentar, aceitar situações, conviver com os seus opostos, dualidade. Não é fácil, gente. Ninguém está dizendo que é fácil, nem tem uma forma matemática. É com muito empenho. E nesse processo, você vai se fortalecer, porque o sofrimento traz fortalecimento. Não lamente sofrer. Sofrer faz a gente ter mais sensibilidade. Tem lados positivos, né? Mas é possível enfrentar se a gente buscar a causa. A gente não fechar os olhos para as causas. Vou continuar com a do pessoal aqui. Quando vocês não levantarem a mão, vão aqui. Tem uma pessoa ali levantando. Próxima. Pergunta da Janamar Beatriz da Silva Rodrigues, que sempre participou aqui, participa bastante lá da comarca de Rio das Pedras. Como controlar as emoções, filtrá-las e manter pensamentos positivos? Boa pergunta. Se eu tivesse uma fórmula química, eu seria a pessoa mais rica do mundo financeiramente. Como controlar? É um grande desafio, Beatriz. Primeiro, respirando bastante, né? Passar uma dificuldade, um conflito, não responde na hora. Pensa, por que está acontecendo aquilo? Para que está acontecendo aquilo com você? Né? Reflita. Né? A gente tem que ter uma atitude mais assim, pragmática, nós não temos necessariamente que, muitas vezes, responder na lata uma resposta para alguém. Essa ditadura da resposta na lata é péssima. Lembra da caixa preta? Vai lá ficar... Então, lidar com as emoções, com os conflitos, exige da gente o quê? Estar centrado. Algum propósito tem naquilo. O que eu posso tirar de bom disso? Sempre com diplomacia, com conversa, né?
Então, não tem uma fórmula prática. A gente tem consultório, a gente trabalhando com as pessoas, nós vamos fortalecer que a pessoa seja capaz, ela seja capaz, não o terapeuta, ela seja capaz de encontrar saídas, encontrar o impacto que cada decisão que ela toma vai causar na vida dela e ela fazer escolha. Porque nós temos grandes dificuldades de fazer as escolhas. A gente empurra de barriga as coisas. E isso causa o quê? Lembra? A ansiedade. O que é? Eu vou empurrar uma situação. Eu estou com um conflito, mas não quero mexer nisso agora. É enfrentar. A resposta é enfrentar. Se eu puder dizer uma única palavra, enfrente. Coragem. Supere o seu medo. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer a palestra, que foi maravilhosa. Graças. Meu nome é Eliana e eu gostaria de saber a opinião do senhor, qual que é o papel da instituição em verificar os doentes da sua empresa. Então, assim, às vezes a gente vê uma unidade com 15 funcionários e tem 5 em licença saúde, 2 fazendo tratamento psicológico. Então, assim, o problema são dos funcionários? Individualmente, onde que está acontecendo alguma coisa. Tá. Então, assim, qual a função da instituição em fazer essa checagem? Porque é simples, eu vou fazer pensamento positivo, eu vou fazer análise e tal, só que meu colega de trabalho também está assim, o outro também está assim, o outro saiu em licença, o outro está com síndrome do pânico. Então, assim, eu, como gestora, vamos dizer, da unidade ou do tribunal, nós temos uma área de saúde que teria condições de fazer uma pesquisa nesse sentido. Eu estou verificando o que está acontecendo? Muita frequência, né? Nesse sentido, eu queria saber qual a sua opinião. Bom, primeiro, Liana, né, agradeço a tua pergunta. Qual é o papel? Cada instituição, cada empresa, através da área de recursos humanos, ela deveria e poderia ter um departamento preocupado com as pessoas que estão com esses desequilíbrios. Porque não dá para desvincular um colaborador. Aliás, se a gente fala funcionário, até parece um nome pejorativo, né? Hoje se usa a palavra colaborador. Funcionário mesmo, né? Porque as pessoas chegam dentro para trabalhar com todas as questões pessoais que vêm de casa. Vêm com os seus problemas de conflitos, os seus desafetos, as suas questões pessoais. E isso chegando na empresa, e às vezes potencializada pela própria rotina de trabalho, ali se manifesta. O que as empresas poderiam fazer, na verdade cada empresa adota uma dinâmica, é ter um departamento preocupado com isso. Aliás, o CAPES, fazendo uma palestra como essa, já está atuando na profilaxia, mostrando que a gente pode fazer algo por nós mesmos. Agora, com certeza essas áreas de RH podem trazer terapeutas, podem ouvir mais e aconselhar as pessoas a procurar alguns tratamentos alternativos, podem ver se o departamento tem uma gestão de liderança adequada, porque, sinceramente, eu conheço empresas que o foco dos problemas internos são os líderes, que são líderes injustos, com seu ego inflado, que são incapazes de ouvir, de pegar uma opinião, todos os méritos são dele, não são do grupo. Isso muitas vezes o problema não é só o que você traz de casa, mas é o que o líder provoca. Eu sou muito, muito convicto que os líderes fortes, eles são absolutamente possíveis de ajudar muitas pessoas a fazer as conciliações, porque as suas crises que você está determinando podem ser de conflitos interpessoais, pessoas que não se dão bem com as outras. De que é a função disso? O RH tem que estar atento para ver se os líderes estão aptos. E pode trazer algumas coisas. Agora, cada empresa tem uma certa estratégia e tem um certo grau de consciência dessas questões. Porque muitas empresas resolvem saber isso, de que forma? Manda embora. Não é o caso aqui. Manda embora, põe outro. Porque lembra do CHC? Comportamento no filtro. Aparece na hora, no dia a dia. E olha, mais importante, é nas crises que os comportamentos se aparecem. Você quer conhecer alguém de fato como ela é? Passa por uma crise junto com essa pessoa. Passa uma raivazinha, vê como é que a pessoa age. Passa aí uma caminhada mal feita, que eu vou lá no lugar e não desço. Aí você mostra que a pessoa é de fato. Porque enquanto não tem uma crise, você está lá lidando com as marés normais. Mas quando vem a crise mesmo, as suas
os seus complexos aparecem. O afeto provoca complexo ativado. Quantas pessoas falam, uma coisinha à toa desembesta, por quê? Porque ativou um complexo. E no meio de trabalho, Eliana, isso, às vezes a pessoa, infelizmente, acredita o problema ao ambiente, mas o problema, na verdade, ela traz muitas vezes dentro de casa. Mas é importante que a liderança esteja atenta a isso. Um bom líder é também um apaziguador, é um aconselhador. Ele não tem as habilidades para ser um terapeuta, mas ele tem que trabalhar nessa linha. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é o que eu penso. Vamos lá. Muito obrigado pela palestra, que deu um start para novos conhecimentos e ciência de que ainda temos muito a aprender sobre nós mesmos. Ávida por mais aprendizados e torcendo pela sincronicidade. E falando em ressonância, como psicanalista, o senhor acredita que o estudo da música e sua prática podem nos ajudar em nossa organização mental/sentimental? Estou no 6º ofício civil da comarca de Jundiaí, onde há muita ressonância e humanidade. Maria Paula Cabaleiro. Ô Maria Paula, um abraço para você. Lógico, a música, ela tanto pode acalmar, como ela pode agitar, né? Se você escutar um pagode, vai atrapalhar a tua vida, assim, do ponto de vista de acalmar a mente. Mas se você escutar uma música clássica, tocar um instrumento, você se interioriza, você muda os seus pensamentos para uma coisa mais positiva. A música terapia, a arte terapia, é uma maneira de você tirar o foco dos pensamentos focados ou insistentemente num problema que você não pode mexer naquela hora. Qualquer terapia que você faça de acalmar a tua mente, seja tocando música, lendo, meditando, é um santo remédio. Aliás, a meditação, o Hospital das Clínicas tem um trabalho que mostra como que a cura aumenta quando a pessoa medita. Tem um departamento só que faz isso no Hospital das Clínicas. Música, eu sou super fã. Embora eu goste de tocar, às vezes até um pouco de rock, toco bateria, para dar uma aliviada, mas a música como um instrumento de concentração é fantástico. Eu esqueço os problemas. Antigamente eu tocava bateria quando trabalhava na multinacional. Eu colocava na bateria assim, ó, fulano, ciclano, beltrano, que eu estava com vontade. Pegava baqueta e pacabumbo, era só rock pauleira. Guns N' Roses, Black Sabbath e o cacete. Saía aliviado. É verdade, pessoal, mas eu não tinha consciência ainda. Né? No fundo, isso tudo me levou para uma saída da empresa. Brincadeira à parte, gente, a música é muito boa, uma terapia fantástica. Opa! Tocar ou ouvir? Está escondido aqui atrás do pilar? Tá bom. Tá. Pela sua presença, eu sei que vai ser uma pergunta bem legal, porque é uma pessoa, pelo seu semblante. Vamos lá, solta aí. Bom dia, doutor. Parabéns pela exposição. Meu nome é Carlos. Rogo vênia, mas eu vou fazer uma pergunta com a preocupação do futuro vindouro, né? Uma contextualização para o chegar ainda. O day after do discurso de ódio será o bug da humanidade? Nossa, que pergunta complexa, hein? Eu acho que, olha, eu vou te responder essa pergunta com a dualidade. Se isso é prova, quando as pessoas se juntam para meditar juntos, para rezar juntos, para orar no ponto de vista de querer bem, tem um efeito positivo muito grande. Mas se o discurso de ódio for engrossado por muitas pessoas, a força é a mesma e o resultado é muito negativo. Essa preocupação que nós estamos vivendo no momento político, que o ódio está muito aflorado na pele, isso é muito preocupante. É preocupante porque hoje na humanidade, né, Carlos, você tem hoje a possibilidade de você destruir o planeta com um botão. E você pega 2, 3 malucos aí, que estão em posições chaves no mundo, podem acabar com tudo. Então me preocupa de onde vem esse ódio, de quantas pessoas se juntam com esse ódio. Pode causar um bug realmente. Mas o inverso é verdadeiro. Aqui, hoje, nós estamos semeando o contrário. Estamos semeando que as pessoas tenham consciência de quanto faz bem pensar positivo, quanto faz bem querer bem, quanto faz bem para si próprio e para o outro. Né? Então, é bom você lembrar que o lado também oposto é tão forte quanto, tão poderoso quanto. Cabe a nós escolhermos o lado contrário. Tá? Eu que agradeço. Vamos lá. Pergunta do Kleber Cassiano, lá de Jundiaí. Bom dia, parabéns pela abordagem de um assunto... Jundiaí está bombando, hein? Está bombando. Bombando. Já havia visto / lido algo do autor Greg Braden
E segundo ele, o sentimento gerado pela emoção seria algo mais poderoso que o próprio pensamento racional. Está correto esse entendimento? Nessa linha, por que um bebê que ainda não possui essa racionalidade formada tem um sistema imunológico mais suscetível a doenças do que o de um adulto? Não deveria ser mais resistente? Ou é apenas imaturidade celular? Eu aproveito, talvez, para juntar com a pergunta da Lígia. Se as doenças causadas por nossa energia são causadas por nossa energia, o que falar de crianças e bebês que vivem doentes? Grande pergunta. Eu podia ter falado isso, eu até tenho essa questão em outras palestras. São duas perguntas, eu vou responder as duas, né? A questão do Greg, o pensamento é a origem da emoção. Se você não pensar, você não tem emoção. A emoção só se consolida através do pensamento. Sendo positivo, o sentimento é harmônico. Sendo negativo, o pensamento é pesado. Então, tudo é a partir do pensamento. Controlar o pensamento, e nós pensamos 5 vezes mais rápido do que nós falamos. Então, nós temos um turbilhão. Tem pessoas que é muito mais rápido ainda, né? A origem é o pensamento que vai desencadear as emoções, sentimentos, etc. A pergunta da criança é muito pertinente, porque a criança... Vou explicar por que acontece. Quem de vocês conhece a homeopatia? Ou já ouviu falar na homeopatia? Acho que a maioria já ouviu falar. Quando uma criança fica doente, até 2 anos de idade, e vai no médico, o homeopata não trata da criança, trata dos pais. Verdade. Vocês já viram uma criança, levar uma criança uma benzedeira e a criança fica boa? Porque a criança, ela realmente, quando é criança, ela é praticamente uma extensão da emoção dos pais. Se os pais soubessem a responsabilidade que eles têm, não só na infância, durante toda a adolescência, que as suas emoções afetam diretamente aos seus filhos, eles teriam mais responsabilidades no que eles pensam, no que eles falam e no que eles agem. A criança até 2 anos, ela é absolutamente ligada aos pais, especialmente à mãe. Então, uma mãe que pode ter um problema qualquer, uma emoção muito fragilizada, a criança vai sentir. Isso é uma verdade. E a antroposofia, para quem já ouviu falar ou pode vir a falar, é interessante. A antroposofia fala que a criança ela tem muito mais conexão com o lado espiritual do que com o lado físico. À medida que ela cresce, ela vai fortalecendo o lado físico e o lado espiritual vai ficando mais distante. Então, essa história que eu contei para vocês dessa menina de 12 anos, eu tive um caso no hospital, eu já contei isso aqui, eu posso recontar aqui, eu não sei se o tempo permite. Eu vou contar porque é tão impactante. Eu acho que o que me levou para o hospital, o propósito foi esse. Eu tive um caso de uma criança chamada Adria. Eu estou com todos os procedimentos médicos feitos, até hoje em casa, né? Essa menina chegou no hospital, onde eu era o gestor, e com um quadro de uma infecção que ninguém sabia que ela tinha. Prostrada, nós colocamos ela no SUS, que nosso tratamento era SUS, ficou num quarto coletivo, e essa criança todos os exames que nós fazíamos com ela, não dava nada. E ela sempre prostrando, e sempre mal, e só dizia uma coisa: eu não quero viver, eu quero morrer. 12 anos de idade, uma menina com 12 anos. E como eu andava no hospital diariamente, eu me sensibilizei com esse caso, e acompanhei no dia a dia essa menina. Essa menina passou alguns dias, semanas e nada. Então, exame, ultrassom, tomografia, tudo que eu tinha disponível fiz e nada acontecia. E a nossa médica, a doutora Mariana, ela passava todo dia visitando as pessoas no SUS, e um dia eu estou na minha sala, a doutora Mariana na porta, com lágrima nos olhos. Você não sabe o que aconteceu com a Adria? Eu falei: o que aconteceu, Mariana? Está na UTI. Como assim? Há 15 minutos atrás eu fui no quarto, essa menina estava bem, deitadinha, eu olhei, passei a mão na cabeça dela, ela olhou para mim e falou: doutora Mariana, eu estou viva. Falou: Adria, você está viva, você está respirando, minha filha. E foi embora. Alguns minutos depois, a pessoa do lado viu que ela ficou roxa. Ela parou de respirar. Involuntariamente, ninguém faz isso sozinho. Não, ela parou de respirar, entrou em coma e foi para a UTI. Eu fiquei tão chateado, tão aborrecido, tão sensibilizado. E nosso hospital ele tem limitação, tinha limitação, embora seja um hospital particular, uma Santa Casa,
E eu chamei o radiologista, um dos médicos da UTI, falei, o que te faz? Ela ficou tetraplégica, porque ficou paralisada, enfim. Estava vegetando na UTI. E eu falei, qual é o último recurso que nós temos? Uma ressonância magnética. Nós não tínhamos ressonância magnética, custava na época R$4.000, eu pus ela numa ambulância UTI, mandei para um hospital particular, fiz a ressonância. Vocês não têm noção do que eu recebi. Quando o médico radiologista viu a ressonância do crânio da menina, na base do crânio, tinha um derramezinho do tamanho da cabeça de um alfinete. Sabe aonde? No local, no sistema nervoso que controla o diafragma. Ela conseguiu, inconscientemente, provocar um curto-circuito no único local possível para parar de respirar. Incrível isso. Incrível. Uma criança de 12 anos. E eu tinha feito uma pesquisa, porque como ela era, só falava morrer, eu pedi para o pessoal do hospital, né, assistentes sociais, que fossem ver a família dessa menina. E, de fato, era a menina que vivia com a avó, suspeitava que ela tinha sido molestada sexualmente, pedi para a nossa obstetra verificar o ímen. Ela me falou, olha, Fábio, o ímen está preservado, mas essa menina tem abuso sexual, embora o ímen preservado. Então, tinha uma origem, tinha um motivo. Ela não queria viver. E ela conseguiu. Incrível, gente. Como que nosso pensamento afeta as nossas emoções, pode provocar. E aos 12 anos, ou aos 10 anos, essa capacidade espiritual é muito maior que nós. Isso acontece de novo, de volta, segundo a antroposofia, no final da nossa vida. A gente tem realmente essa volta à nossa casa, né? Então, as pessoas mais velhas e idosas também têm muito contato com esse outro lado. Meu nome é Ivanilde, obrigada, estou gostando muito e essas palestras ajudam muito a gente a repensar alguns paradigmas, algumas coisas que a gente faz. O senhor falou, o pensamento gera emoção. Eu já ouvi em alguns lugares aí, dizendo, não li, não é, né, científico, que a emoção é que gera o pensamento, porque primeiro você sente o impacto do momento e depois você pensa. Eu gostaria que o senhor me explicasse melhor um pouquinho sobre isso. Obrigado pela pergunta. Eu não sei, talvez esteja muito naquela linha do ovo ou a galinha. Na verdade, do ponto de vista consciente, é o nosso pensamento, em linhas gerais, que nos transformam. Se você estiver assim agora, fizer uma meditação, conseguir parar de pensar e voltar ao seu pensamento, e vier um pensamento que você vai ter que agora, lá na rua, vai ter que atravessar um lugar que já foi assaltada, provavelmente você vai ter uma palpitação, vai ter um sentimento de medo. Então, todo o processo provoca-se através, como o nosso pensamento é o nosso motor de ignição, os nossos sentimentos. Agora, pode acontecer de algumas pessoas intuitivamente receberem alguma informação, sentirem alguma coisa e, a partir daquilo, começar a pensar em algo. Pode acontecer, mas aquilo que eu falo que nos leva a gerar aquelas doenças crônicas, que é a ansiedade, o pânico. O pânico é aquele pensamento repetitivo do medo de algo que não existe. Então, de onde vem isso? Do pensamento repetitivo. Eu vou morrer se eu fizer aquilo, eu vou morrer, eu tenho que abrir a torneira 3 vezes, é o toque, senão eu vou morrer. É o pensamento que gerou aquele impulso, né? E às vezes a sensação que a pessoa tem não é uma sensação perigosa, é uma sensação diferente, mas é traduzida como se fosse um medo. Sente o medo na cabeça, uma sensação. Então, assim, em linhas gerais, o pensamento ele vem antes, mas pode acontecer com sentimentos, você está lá sonhando, mas de certa maneira sonhando você está pensando também, né? É incrível, né? Vamos lá, uma bem objetiva aqui da Miriam Cristina, lá da comarca de Leme. O senhor indica algum livro sobre meditação guiada? Meditação guiada. Olha, eu conheço meditação, vários tipos de meditação, né? Eu mesmo, quando eu fiz a primeira que eu fui treinado a fazer, foi um treinamento, foi uma prática, né?
A meditação transcendental ela é feita de uma maneira que você tem um instrutor. Agora, meditação, qualquer um pode fazer sem nenhum livro, sem nenhuma prática. Simplesmente meditação é você sentar, fechar os olhos, ficar tranquilo e simplesmente tentar parar de pensar. Mas é fácil? Não, não é fácil. Por isso que existe o tal do mantra. Mantra é algo que você repete várias vezes, fica repetindo para tirar o pensamento do foco. Eu estou lá, tentando meditar. Nossa, tem que dar banho no cachorro. Mantra, mantra. Agora eu preciso cuidar daquela... Mantra. Então, a tentativa sempre é de você, com a prática, com um exercício frequente, você consegue, através de alguma palavra que você mesmo quiser ser sagrada, ou que você fizer um treinamento de uma meditação, num curso, repetindo, te ajuda a fazer com que os pensamentos saiam, para que você simplesmente pare de pensar. Não é fácil. Mas a hora que você diminui a frequência, você vai ter uma sensação física muito positiva depois disso. Eu não tenho um livro para te indicar, porque todos que eu conheço em meditação foi práticas. Práticas. A transcendental eu acho que é fantástica. E existem cursos de 3, 4, 5 dias que ajudam você a praticar. Vamos lá, rapidinho, que a gente só tem mais uns 2 ou 3 minutos. Meu nome é Cláudia Maria, sou de Bragança Paulista. Tenho fibromialgia há vários anos. Sou ansiosa e faço pilates com fisioterapia para controle das dores. Tomo pregabalina e Miosan. Você sugere algum outro tratamento alternativo? Puxa vida, hein? Fibromialgia. Vocês sabiam que no Rock in Rio, ano passado, aquela cantora Lady Gaga cancelou o show dela por causa de uma fibromialgia? Ela acabou de dizer, estresse, ansiedade. Eu sugiro um tratamento, uma mudança de consciência para tratar a ansiedade. O que te provoca ansiedade? O que te leva a ter esse sentimento focado num futuro que ainda não te pertence? O que acontece com você? Eu acho que o principal tratamento que eu te aconselharia é uma terapia para que você possa se encontrar e, de repente, encontrar a origem de que te leva a ter tanta foco de ansiedade. Eu acho que meditação é uma prática que, com a frequência, pode te ajudar muito. Uma arte-terapia, você colocar a mão na massa e você fazer algo que te tira aquela energia que você coloca em frente, seja fazer um pão ou fazer uma cerâmica. Acho que essas coisas ajudam muito. Tá? Gente, última. Vamos lá. Eu falasse mais alguém aqui? Essa é a última. Rapidinho, tá? Doutor, para uma... Doutor, não, por favor. Não tenho doutorado, não. Para uma situação semelhante à da garota que o senhor falou, qual seria uma forma de tentar ajudar? Desculpa, eu precisava entender. Você pode repetir a tua pergunta? A situação da garota que o senhor disse de 12 anos. Tá. Qual seria uma forma de tentar ajudar? Pois é, você vê que no caso da Adria, a gente não tinha noção, de como era capaz dela desenvolver isso. Na época eu não tinha tido feito ainda a minha pós-graduação em psicossomática. Eu fui para a psicossomática por causa da Adria.